Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 204 e recebemos o filósofo e escritor Heraldo Souza dos Santos para uma conversa sobre desobediência civil. Heraldo Souza dos Santos é filósofo e historiador do pensamento político e atualmente é doutorando na Universidade de Pantheon Sorbonne. Em breve deve ocupar um posto na Universidade Norte-Americana. E ele tem desenvolvido um trabalho intelectual público muito interessante, com textos publicados em diversos jornais e revistas importantes. E tem 2 projetos de livro que são muito aguardados. O primeiro é um resultado da sua tese de doutorado, uma história do conceito de desobediência civil no sentido global. O segundo é uma autobiografia de sua mãe que é analfabeta e chegou a ser vendida como escrava no ano de 1968, quando tinha 7 anos. O livro ajuda a pensar o que significa negritude, o que significa ser negro no Brasil moderno, e o que significa essa continuidade do processo de escravidão e opressão da população negra no país. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Você pode também seguir a gente nas nossas páginas no Instagram, no Facebook, temos canal no YouTube e perfil no Twitter. Se quer falar com a gente, nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Heraldo Souza dos Santos sobre desobediência civil. Os precursores do conceito, né? E aí você tem um problemão em termos literários, porque o pessoal vai colocar até Antígona dentro do jogo. Não, de fato, principalmente porque eu tenho, enfim, estudado e trabalhado na França, existe uma série de cursos que até em algumas universidades aqui no Brasil, como na USP, existem, que são os cursos chamados de filosofia geral, em que geralmente você precisa escolher um conceito e traçar esse conceito sempre de volta para os antigos. Então você tem que mostrar que, no fundo, basicamente todas as ideias podem ser retraçadas para sua origem grega e depois romana. E no caso da desobediência civil, para muitas pessoas, é Antígona, o que na verdade eu diria que é uma invenção mais recente, mas desde a década de... desde o Gandhi, principalmente, mas chegando na década de 50, com o macartismo, na década de 60 e 70, com muitos movimentos sociais, a gente vê principalmente o Platão, né? Você vê os ativistas mobilizando a apologia para falar, para tematizar a questão da resistência e social, nesse caso, né, do Sócrates como alguém que tenta trazer algo de novo para Atenas, mas que é punido, né, injustamente por um tribunal injusto também. E, por outro lado, a maior parte dos teóricos liberais, que são os mais influentes na teoria da desobediência civil até hoje, eles mobilizam o Criton, né, para mostrar que, no fundo, nós temos uma espécie de dever ou de obrigação de aceitar a punição pelos nossos atos. Então, curiosamente, é isso. Existe um esforço genealógico muito grande, que é uma das coisas que eu estudo no meu trabalho, em tentar estabelecer sempre, na história do pensamento político, precedentes para a nossa ação política, com o objetivo de mostrar que o que nós estamos fazendo hoje é certo e que o que os outros estão fazendo hoje é errado. E o Platão, né, desempenha geralmente esse papel, como eu disse, no caso da apologia e do Criton. E para muitas pessoas também, a Antígona acaba surgindo também em chave positiva para mostrar o que nós podemos ou deveríamos estar fazendo hoje. O que me preocupa, para falar a verdade para você, por mais que eu consiga entender o gesto, não é só o anacronismo, né, de tentar retraçar essas influências para períodos anteriores, nem só também o foco tipicamente europeu na tradição greco-romana, mas essa ideia de que nós não conseguimos focar talvez no presente e que a cada vez que uma nova forma de ativismo se apresenta, ou que nós conseguimos, né, recuperar indivíduos ou tradições esquecidas, a gente quer fazer, como eu vou dizer,
dar sentido a essas tradições usando um conceito que não necessariamente nos ajuda. Então, talvez para dizer até de maneira preliminar, eu não sou um fã da tradição da desobediência civil, eu me posiciono como um historiador, eu não me posiciono nem como um filósofo, nem como um teórico da desobediência civil, talvez como um crítico, mas principalmente como historiador, principalmente com o objetivo de tentar nos ajudar a entender por que inventar essa genealogia se tornou tão importante para os movimentos sociais e para a ação política em geral. Fantástico. Essa conversa já faz parte da nossa conversa, a gente já vai incluindo esse comecinho, e hoje eu estou conversando com o Heraldo Souza dos Santos. Ele é doutorando em História, filósofo, tem trabalhado essa questão da desobediência civil e muitos outras articulações, como esse conceito pode ajudar a pensar nosso momento, né? E o nosso tema da conversa de hoje é justamente esse, desobediência civil. Eu vou fazer aquela pergunta, Heraldo, que é do vício de todo filósofo, né? Que é o que é. E eu acho que a pergunta que você está fazendo já, e a gente vai continuar nessa pergunta porque ela é incontornável, né? Então, o que é desobediência civil? Não, perfeito. Se você me permitir começar com um pouco, enfim, de narrativa autobiográfica, quando eu comecei a me interessar pela desobediência civil foi quando eu estava fazendo o meu mestrado, que era um mestrado sobre filosofia francesa e alemã. Como muitos, e eu acho que nós vamos acabar conversando sobre isso hoje, eu comecei pela porta de entrada no debate, que é criticar a tradição liberal da desobediência civil que tomou forma nos Estados Unidos entre os anos 60 e 70. Mas eu estava fazendo um mestrado sobre filosofia francesa e alemã, então eu tinha que escolher ou um autor francês ou um autor alemão. Todos esses autores americanos que eu estava criticando não podiam ser diretamente abordados, e foi aí que eu acabei caindo do trabalho da Hannah Arendt, que era uma filósofa que eu não conhecia muito bem, para tentar, né, discutir essa questão de como a desobediência civil poderia ser justificada em regimes constitucionais, democráticos, etc., que era uma questão muito importante na década de 60 e 70. E foi nesse esforço de escrever minha dissertação que eu comecei a perceber que, basicamente, o problema principal era a definição da desobediência civil. O que anda acontecendo, principalmente, eu diria, na última década, novamente, é que nós vemos uma série de movimentos sociais ou reivindicando o conceito, ou criticando o conceito, dizendo que nós precisamos de algo mais radical, e aqui eu estou pensando em movimentos como Occupy Wall Street, Black Lives Matter, em que os ativistas estão o tempo inteiro ou tentando criticar o conceito ou se apropriar em chave crítica desse conceito, mas também uma grande, eu diria, um grande número de comentadores políticos, principalmente fora do Brasil, em jornais como o The New York Times, The Guardian, que se tornaram de alguma forma especialistas em criticar todos os movimentos sociais que têm aparecido usando Thoreau, Gandhi, King, a tradição da desobediência civil, para dizer que tudo que está acontecendo nesses movimentos é errado e que King, por exemplo, nunca aceitaria o que está acontecendo nesses movimentos. E aí se usa, geralmente, uma definição de desobediência civil que é considerada clássica, e para nós filósofos, essa definição pode ser encontrada numa teoria da justiça, né, o livro famoso do John Rawls, em que ele define a desobediência civil fundamentalmente como um ato público, não violento, baseado na consciência do indivíduo ou do grupo que está recorrendo à desobediência civil, mas mesmo que seja um ato baseado na consciência, é ainda um ato político, não é um ato de natureza individual ou individualista. Geralmente se pressupõe que você deva aceitar a punição pelos seus atos, e é a partir dessa tradição ou dessa definição que se articula a maior parte das defesas ou das críticas da desobediência civil hoje. Curiosamente, essa definição do Rawls, eu acho que muitas pessoas não se dão conta disso, mas o Rawls diz isso de maneira muito explícita acho que na página 323 do original da Teoria da Justiça, que o objetivo dele não é inventar uma definição nova, né? Ele está partindo de uma definição do Hugo Adam Bedal, que era um filósofo que estava cada vez mais publicando textos sobre a desobediência civil na época, que, como doutorando em Harvard, estudando epistemologia, né, a noção de realidade, nada a ver com desobediência civil,
publicou um artigo sobre desobediência civil em 1961, em que ele justamente diz, bom, eu estou estudando aqui todos os documentos do movimento antinuclear para tentar, a partir daí, tirar uma definição de desobediência civil desses movimentos. E o Rawls, né, basicamente, ou exatamente 10 anos depois, ele usa essa definição agora para entender já o movimento dos direitos civis e o movimento contra a guerra do Vietnã. Para muitos, essa definição é problemática por várias razões. Uma certa tradição de filósofos hoje, como, por exemplo, Robin Selicates, na Alemanha, tentam mostrar, por exemplo, que existe uma confusão muito grande em termos filosóficos nessa tradição entre o que é definição e o que é justificativa, ou justificação do ato de desobediência civil. Nesse sentido, por exemplo, não é claro se a não-violência define a desobediência civil, ou se ela é uma das condições que nos permite justificar a desobediência civil em determinados contextos. Para muitos nessa tradição, eu diria que a não-violência é um critério fundamental. Mas, por exemplo, aceitar a punição pelos seus atos entra de novo nessa espécie de problema. Definição, ou seja, se você não aceita a punição pelos seus atos, você não é um desobediente civil. E aí nós temos, principalmente nos debates filosóficos atuais, uma grande literatura sobre o Edward Snowden, que não aceitou a punição pelos seus atos e, mesmo assim, em grande parte dos seus discursos, reivindicou fazer parte da mesma tradição de desobediência civil que o Martin Luther King, por exemplo. E, por outro lado, você tem toda uma série de autores que vão dizer, não, a desobediência civil não depende da aceitação da punição pelos seus atos, ela é uma das condições que te permite justificar com mais facilidade suas ações em determinado contexto. Então, além dos critérios, né, de definição já serem problemáticos, para muitas pessoas a não-violência não é um critério de definição, para muitas pessoas o fato do ato ser público, por exemplo, não é um critério de definição, você ainda tem essa dificuldade em diferenciar o que seria justificativa ou justificação e definição. E esse debate continua até hoje, eu diria até de maneira pouco produtiva em termos políticos, porque nós perdemos uma grande parte das nossas energias teóricas tentando resolver um problema que, na minha opinião, ou na minha avaliação como historiador, é um problema de natureza histórica, historiográfica. Nós não estamos discutindo questões meramente filosóficas ou normativas, nós estamos discutindo como se apropriar de uma tradição política complexa e a maneira como nós estamos usando o Thoreau, o King, o Gandhi o tempo inteiro para mobilizar ou articular essas definições deveria ser o centro do nosso debate, na minha opinião, e não somente, né, um debate mais abstrato sobre o que é da natureza, enfim, do campo da justificação e o que é do campo da definição. Mas basicamente é isso. Para eu responder agora a sua pergunta de maneira mais incisiva, se espera geralmente que a desobediência civil seja não violenta, que ela aconteça em público, portanto não de maneira clandestina, que ela seja um ato que possa ser caracterizado de alguma forma como coletivo. Para muitas pessoas, a ação meramente individual não conta como desobediência civil. Se espera que ela seja um ato político, ou seja, não meramente egoísta ou baseado na sua consciência. E também se espera, de forma geral, que se aceite a punição pelos seus atos. Essa eu diria que é a definição que muitos chamam hoje de definição ou concepção standard da desobediência civil. Eu acho que tem uma coisa muito interessante quando você ocupa essas duas casinhas, a casinha do filósofo e a casinha do historiador, né? E quando você faz essa diferenciação entre os dois lugares, né? E joga com os dois lugares. Eu acho muito interessante quando você faz isso e fico pensando até na possibilidade realmente de você manter essa diferenciação tão plena, porque quando você faz a genealogia, a escolha da genealogia é um traço filosófico também, não é? O caminho, né? Eu vou te fazer essa pergunta porque eu acho que é pertinente. Não, perfeito. Muito, muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta a qual eu já fui confrontado várias vezes, tanto em público quanto, né, nas conversas que eu tenho comigo mesmo. E eu acho que, no fundo, quando eu estou falando de filosofia aqui, eu não estou falando da filosofia em geral. Eu acho que, principalmente porque eu fui formado numa tradição muito mais franco-alemã
de filosofia, a ideia de separar a história das ideias da história da filosofia ou do trabalho filosófico nunca fez muito sentido para mim. Foi principalmente por ter que trabalhar sobre a desobediência civil e por causa do meu interesse nesse tema que eu tive que entrar em toda uma série de debates de natureza normativa anglo-americanos sobre a desobediência civil, que eu comecei a ter que estabelecer essa distinção, que eu considero de fato artificial, entre o trabalho de quem está criando a genealogia e o trabalho de quem está justificando a desobediência civil. Eu acho que esse trabalho está acontecendo o tempo inteiro, e o que eu estou tentando teorizar tanto no meu trabalho, quanto agora, por exemplo, mais especificamente na minha tese, é justamente a maneira como nós precisamos da genealogia para fazer sentido, para dar sentido à nossa ação política no presente. O que me incomoda é a incapacidade, talvez, de muitos teóricos normativos de perceber que quando eles estão tentando responder a questões de natureza normativas, como posso justificar a desobediência civil, eles não perceberem que eles estão o tempo inteiro, no fundo, implicitamente, né, de maneira críptica, discutindo história, discutindo genealogia, que é algo que na tradição de natureza analítica ainda é relativamente pouco explorado. Existem muitos autores interessados no Nietzsche, fazem uma leitura talvez do Nietzsche que eu considero problemática, mas para pensar como nós não podemos ignorar, principalmente num debate que é tão ancorado no uso de um conceito que tem um significado histórico, nós não podemos ignorar a história. Mais uma vez, para responder então sua pergunta de maneira mais clara e incisiva, eu vejo a filosofia e a história do pensamento político, a história das ideias como fazendo parte da mesma tradição. Isso nunca se colocou como questão para mim aqui no Brasil, isso nunca se colocou como questão para mim durante o meu tempo como doutorando na França, nem no tempo que eu estudei na Alemanha. Mas isso se coloca como questão nos Estados Unidos, que é curiosamente onde a maior parte das pessoas hoje trabalhando sobre desobediência civil trabalham e dão aula. Desculpa. Então, acho que, no fundo, é isso. Eu quero, e talvez é aí que muitos nessa tradição não me considerem um filósofo, eu não estou interessado em explicar para ninguém e dizer para ninguém sobre quais condições a desobediência civil pode ser justificada. Eu acho até mesmo que o conceito de desobediência civil nos impede de pensar formas mais radicais de resistência. Meu objetivo, como teórico, como filósofo, é iluminar os usos do passado no presente. Não é oferecer um manual para ativistas ou para pessoas hoje dizendo, olha, se você está nessa circunstância, você pode sim dar um tapa na cara do policial para proteger seu amigo. O que, no fundo, é importante, o que, no fundo, é grande parte do trabalho normativo que os filósofos fazem hoje, mas não é meu interesse. Como eu disse, meu interesse como filósofo eu me posicionaria como um filósofo da história, como um filósofo da historiografia. Eu quero entender como e por que a gente usa o passado para dar sentido para o presente, não explicar para as pessoas em chave normativa hoje como elas deveriam agir. É tudo muito, para mim, muito fantástico, porque na filosofia aqui no Brasil a gente nunca estuda nada normativo. Quando fala alguma coisa que é normativa, a gente sai de perto e fala assim, nossa, fascistas! Pois é, não, eu sei, assim, ainda mais que eu sei que talvez muitas pessoas que me conhecem vão ouvir isso. Eu lembro, um dos meus grandes interesses, né, quando eu estava na graduação, na USP, né, eu fiz minha graduação na USP, era um interesse que vinha de um debate, quem está me ouvindo com certeza vai saber os nomes nesse debate, entre aqueles que seguiam uma concepção normativa do político e da moral, e aí nós teríamos todos aqueles que seguiriam a filosofia de Habermas, e por outro lado, aqueles mais interessados ou no pós-estruturalismo francês ou na primeira geração da teoria crítica, que tenderiam a dar um passo atrás e dizer justamente algo muito semelhante ao que eu disse agora há pouco. Nós não temos, né, o dever nem a responsabilidade, né? Seria até irresponsável da nossa parte ficar oferecendo normas sobre como nós deveríamos agir ou como o futuro deveria se tomar forma, de alguma forma. E, no fundo, né, existe principalmente um dos textos, não principalmente, mas um dos textos em que o Habermas discute isso, que está no Discurso Filosófico da Modernidade, é ele atacando Foucault
pelo que ele chama de criptonormatividade, né? A incapacidade do Foucault de dizer que, bom, afinal de contas, ele não é um mero historiador positivista, ele está falando de um ponto de vista, ele está falando de um ponto de vista político, e os critérios normativos, né, aparecem aqui e ali o tempo inteiro quando ele está falando de opressão, de dominação, etc. Então, isso já é, para muitos de nós, um problema chave, né? Eu conheço muitas pessoas que se recusam a usar o termo de normatividade porque elas têm uma posição muito firme e inflexível nesse debate. Depois tem o segundo problema, que é a maneira como o conceito de normatividade surgiu, né, principalmente no interior dos movimentos sociais, a partir de conceitos como heteronormatividade, cisnormatividade. E nós tendemos, então, a associar a normatividade com a imposição exterior de normas, que, de alguma forma, seria negativa. A minha posição nesse debate é dizer que, não que eu concorde com Habermas, não que eu ache que a gente deva ignorar a existência de de heteronormatividade e várias outras formas de normatividade que são problemáticas socialmente, mas o que me incomoda é assumir que não existem normas operando no nosso pensamento. E eu acho que é impossível, de fato, nós falarmos de opressão, falarmos de dominação, falarmos de desigualdade, de justiça ou injustiça, sem estar pressupondo certas normas sobre o que é certo e o que é errado. Normas não sobre como o mundo é, de um ponto de vista descritivo, mas normas sobre como o mundo deveria ser. Eu acho que isso é normativo. E aí eu acho que, de alguma forma, o fato dos termos terem essa história em conflitos tanto internacionais quanto nacionais faz com que tentar falar sobre isso é tarefa, enfim, uma tarefa inacabada, e eu acho que às vezes a energia é até perdida. Eu acho que eu tendo a concordar parcialmente com ambos os lados do debate, e agora, né, que a gente está discutindo desobediência civil, como eu disse, eu acho que de alguma forma existe no meu trabalho uma certa ideia de normatividade, mas essa normatividade não se apresenta, né, na esfera de como as pessoas deveriam se comportar, mas na esfera de como nós não deveríamos abusar da história. A grande parte do meu trabalho é mostrar os usos abusivos, né, geralmente por teóricos brancos, europeus, que se faz do pensamento de autores pretos ou anticoloniais como Gandhi e como King. E aí eu acho que tem uma questão ética normativa, né, dependendo da sua tradição, como você preferir, que deve ser discutida aqui, que não tem a ver só com o exercício da desobediência civil, mas como o filósofo político hoje se sente à vontade de inventar o passado como ele bem entende. E que isso é especialmente problemático quando nós estamos tentando reconstruir a história daqueles que resistiram à opressão no passado. Então, a minha interferência nesse debate seria, a minha contribuição para esse debate seria de dizer, não. Eu não quero dizer como vocês deveriam agir nas ruas quando praticando desobediência civil, mas eu quero, de alguma forma, dizer sim, como vocês não deveriam estar escrevendo a história do movimento preto e dos movimentos anticoloniais. E aí começa a briga. Fantástico, fantástico. É porque eu falo com razão de causa, porque hoje eu estou jogado no departamento de direito. Eu falei em causa própria aqui. Mas vamos dar o passo atrás, que é justamente o passo controverso. Onde começar essa história, então? Onde começa esse conceito de desobediência civil a ser articulado de um jeito consistente? Porque a gente tem uma narrativa que coloca ele com Thoreau como o grande ponto zero, mas eu já vi você falando que não é bem assim. Pois é, né? Então, essa é uma pergunta que sempre se faz, né? Essa é uma pergunta que eu sempre tive que ouvir desde o início do meu doutorado. E foi um doutorado longo, já estou no 9º ano de doutorado por várias razões. E em um certo ponto do meu doutorado eu percebi que a estratégia melhor era adotar uma metodologia que é conhecida em história das ideias, que é a metodologia da história dos conceitos. Que geralmente, enfim, se considera que Reinhard Koselleck, que é um historiador alemão, é o fundador ou criador dessa metodologia. Então, de uma maneira muito modesta, eu falo, meu objetivo não é contar a história da ideia de desobediência, ou da ideia de resistência, ou da ideia de revolta, de revolução, de rebelião. Eu analiso textos, fontes,
em que esse conceito em inglês, que é o foco da minha dissertação, aparece: civil disobedience, desobediência civil. Se nós seguimos essa história conceitual, nós temos algumas fontes no século XVII, né, em que o conceito aparece como, enfim, o contrário de obediência civil. Basicamente, o gesto de desobediência do cidadão em relação ao poder estabelecido já seria uma desobediência civil. Mas isso ainda não aparece, para ser mais preciso, em termos de história do conceito, não é conceitualizado ainda, não há uma definição, não há um esforço claro de tentar definir o termo, diferenciar o termo em relação a conceitos opostos, em relação a antônimos. E, como você disse, o que é interessante do Thoreau é que ele nunca usou o conceito. Né? Se nós vamos primeiro para o ensaio dele, primeiro, o título foi atribuído de maneira póstuma ao texto do Thoreau, aparentemente por editores, incluindo a irmã dele, né? Segundo, o conceito de desobediência surge no texto dele para falar de maneira muito geral de desobediência em relação ao Estado, em uma passagem, e desobediência em relação ao governo na outra. Não se fala de desobediência civil. Se fala de resistência ao governo civil, quando o texto é publicado pela primeira vez, esse é o título do texto, mas, de forma geral, esse conceito é uma invenção posterior à morte do Thoreau. Claro, nós temos estudos que mostram que talvez o conceito já estivesse circulando no momento que o Thoreau estava vivo, mas nós não temos prova histórica nenhuma de que ele tinha se interessado especialmente por esse contexto, por esse conceito. O que é interessante é que quem inventa essa tradição é o Gandhi, na África do Sul. No momento em que o Gandhi, como advogado, né, indiano na África do Sul, começa a dar forma a um movimento de resistência para garantir direitos para a comunidade indiana na África do Sul, ele começa a publicar um jornal chamado Opinião Indiana, The Indian Opinion, em que ele começa a publicar tanto passagens da Apologia do Sócrates, né, quanto passagens do ensaio do Thoreau. E nesse meio tempo ele já está usando uma edição do ensaio do Thoreau, que foi publicada na Inglaterra, né, no início do século XX, com o título Sobre o Dever de Desobediência Civil. E aí já se acrescenta, né, a essa mitologia da desobediência civil uma nova camada, né, porque nem no título americano a ideia de dever aparece. Ele começa a publicar passagens do ensaio do Thoreau, e em um determinado momento ele diz, não, até onde nós sabemos foi o Thoreau que criou essa tradição. Então, em grande medida, é o Gandhi o responsável pela criação desse mito, sabe? O mito de que o Thoreau foi o criador dessa tradição. E, ao mesmo tempo, quando o Gandhi diz isso, ele diz, mas ele provavelmente não era realmente um desobediente civil, não no sentido que eu dou para o termo, porque ele não defendia a ideia de não violência. Então, o Gandhi, isso é difícil, eu pelo menos ainda não consegui traçar, ele provavelmente teve contato com os textos do Thoreau sobre a escravidão, sobre John Brown, em que o Thoreau claramente defende, em determinadas circunstâncias, a resistência violenta. Ao mesmo tempo, é curioso que, para muitas pessoas, o Thoreau está defendendo a ideia de resistência não violenta no ensaio dele que ele escreveu depois de sair da prisão. Mas, de fato, se nós lemos a letra, né, do texto, e não talvez o espírito ao qual nós tendemos a associar o texto, a gente vê que não existe nada de não violento necessariamente lá. Então é isso, o Thoreau não é o primeiro, mas o Gandhi, ele tenta, né, pela primeira vez, conceitualizar a desobediência civil. E aí que começam a aparecer todos esses critérios, né, como a não violência, como a aceitação da punição, etc. Mas o que eu tento mostrar de alguma forma, e que é uma questão relativamente controversa, curiosamente, entre os teóricos da desobediência civil, mas não entre os historiadores que trabalham com o pensamento do Gandhi, é que o Gandhi pensava a desobediência civil principalmente em chave anarquista.
Então, mais uma vez, partindo desse princípio de natureza metodológica, que meu trabalho é simplesmente analisar os textos em que o conceito aparece, eu fui para as obras completas do Gandhi, não completas, coletadas, aparentemente ainda há mais textos, que foram organizadas pelo governo da Índia em 1998. Essas obras podem ser encontradas na internet, porque o Gandhi era contra direitos autorais. São mais do que 50 mil páginas, né, de escritos sobre desobediência civil, não violência, etc. O Gandhi foi assassinado no momento que ele já era muito idoso, o que curiosamente é uma exceção nessa tradição. Entre os pensadores pretos como King, Malcolm X, todos morreram com menos do que 40 anos de idade. Então Gandhi tem anos, né, para dar forma a essa teoria. Ele muda de ideia sobre a desobediência civil várias vezes, mas no final da década de 10 e no início da década de 20, ele tenta dar sentido para o que ele chama de desobediência civil completa, que não se trata para ele de desobedecer a leis injustas ou a políticas de governo injustas, se trata para ele de desobedecer a todas as leis do Estado, porque o Estado é o problema. E aí que o que eu tento mostrar, e eu não sou o único, é que daí, de uma teoria quase anarquista da desobediência civil, a maneira como os pretos nos Estados Unidos vão reinterpretar isso como um esforço de melhorar o sistema constitucional americano, existe um grande passo. Mas o que eu vejo no Gandhi, mais uma vez, eu acho que isso é relativamente pouco controverso, até mesmo na Índia, é o pensamento de alguém que identifica. Isso era um tema que hoje nós tendemos a associar ao Max Weber, mas que globalmente todos estavam pensando. O Gandhi identifica o Estado à violência. Tem uma entrevista dele de 34 que ele diz: o Estado é uma máquina que não tem como sobreviver sem a violência que ele necessita para operar. Sendo esse o caso, sem a abolição do Estado moderno, a não violência é impossível. O que é curioso é que, justamente graças aos pretos estadunidenses e uma série de intelectuais indianos nos Estados Unidos, a gente aprendeu a esquecer essa parte né, da crítica gandhiana da violência, que era uma crítica do Estado, e a gente começou a fazer uma crítica uma crítica da violência que se resume a, por exemplo, a agressão física, a recusa da guerra. Mas para o Gandhi se tratava de um pensamento político de natureza anarquista, cujo objetivo era criar uma nação pós-colonial que não fosse baseada na ideia de Estado. E aí o que ele faz para justificar isso? Ele pega a antropologia e a sociologia coloniais, que argumentavam de maneira, enfim, para justificar o imperialismo britânico, que a Índia era subdesenvolvida porque nunca foi capaz de formar um Estado. Ele pega essa ideia, para dizer como meu orientador diz, ele vira a ideia ao contrário, como se vira uma luva ao contrário e diz: mas essa é a nossa vantagem em relação à Europa. Nós nunca tivemos um Estado e quando vocês saírem desse país, nós vamos voltar ao que a Índia era antes. O que era a Índia antes? Na concepção gandhiana, um pouco utópica, uma federação de vilarejos, sem centro e sem necessidade de um Estado que unifique de alguma maneira esses vilarejos. Essa, para o Gandhi, seria a única maneira de evitar a reprodução social da violência pela qual o Estado é responsável. Então, quando eu trabalho a desobediência civil, eu parto desse princípio. Não existe ainda a teoria da desobediência civil no Thoreau. O Gandhi cria, pela primeira vez, uma teoria da desobediência civil. Essa teoria da desobediência civil é anarquista, anti-Estado. Ela propõe uma crítica radical da violência e, ainda por cima, ela pressupõe que todas as leis precisem ser desobedecidas. Esse elemento civil faz com que a desobediência civil seja nacionalista, de alguma forma? Existe um Estado sendo construído, mesmo que seja um Estado anárquico, ou um Estado negro, tem um Estado, uma nação em vista? Não Estado, eu fui confuso nas palavras aqui, mas não é Estado a palavra que eu quero, é nação. É nação. Né? Inclusive, eu digo isso em um certo momento da minha tese, que o Gandhi quer criar uma nação sem Estado. E por mais que isso pareça estranho para a gente, isso era extremamente razoável para os pensadores pretos e asiáticos anticoloniais nessa época.
Quem mostrou isso de maneira muito clara num livro que, infelizmente, ainda não foi traduzido para português é a Ellen Getachew. Ela é professora de ciência política, eu acho que ciência política só nesse momento, na Universidade de Chicago, e na tese dela, que saiu como livro, acho que em 2019, ela mostra que em vários momentos na história da descolonização e do pensamento pós-colonial, a ideia era conceber estruturas federais em que o Estado se dissolvesse em nome de uma estrutura política que conseguisse contrapor o poder político e econômico europeu. Então, uma das coisas que ela mostra, por exemplo, no Caribe, com Trinidad e Tobago encabeçando a ideia, na África, são projetos em que, mesmo em certas constituições africanas, existia a ideia de que no momento em que a União Africana for concebida, a Constituição vai se auto-abolir. Porque o objetivo da Constituição e desse Estado-nação recém-fundado é permitir à União Africana retornar ao que a África era antes da Europa colonizá-la. Então, a ideia, de alguma forma, é pensar cada vez mais a nação sem o Estado. O Gandhi se posiciona como um nacionalista, a maior parte desses autores se posicionam como nacionalistas, e para fazer sentido, né, essa compatibilidade entre anarquismo e nacionalismo, existe essa ideia de federação. A ideia, e isso é muito curioso, porque aí eles vão recuperar na Revolução Americana, todos esses pensadores, elementos para pensar como os estados da federação conseguem, ao mesmo tempo, ser parte da União e ter todas as vantagens que fazer parte da União permitiria, mas serem independentes, né? Então, a federação ela surge para todos esses pensadores, principalmente no que nós chamamos hoje de subcontinente indiano, né, que pega a Índia. O que era a Índia colonial? O que a gente chama de Raj britânico. Então, pega a Índia, o Paquistão, Bangladesh e parte do que hoje é Myanmar. Todo esse território, na concepção do Gandhi, e Sri Lanka para muitos também, todo esse território seria simplesmente um território federal, em que cada parte da federação pudesse, né, ter seus interesses de alguma forma representados. Eu acho que isso é muito mais forte na Índia do que entre nós, no Império, como estou dizendo, britânico. Isso era muito mais forte porque os países ainda mantinham, de determinada forma, uma tradição linguística e cultural muito distinta. Isso ainda existe na Índia, acho que de maneira muito mais forte do que as distinções entre os diferentes estados aqui no Brasil. Em que você vai de um estado para outro, você já está falando outra língua, né? Não o hindi, não o inglês. E é isso. E no fundo o que o Gandhi acha é que isso é uma resistência do social em relação aos projetos políticos britânicos, e que é isso que é o ponto de partida, de alguma forma, para a revolução não violenta que ele está propondo. O vilarejo, no caso da teoria política gandhiana, ele é tão forte, historicamente falando, que há regiões na Índia que, basicamente, o Império Britânico não consegue colonizar de maneira efetiva. E era ali que ele vê o potencial revolucionário. Então, mais uma vez, para voltar para a sua pergunta, eu acho que a questão é essa. O desafio, e talvez não vai ser convincente para muitas pessoas que estão ouvindo a gente, é tentar pensar nações sem Estado, seguindo o modelo da federação. A gente tem os problemas de articular isso em outros lugares, porque é como se o pensamento fosse extremamente situado, né? E aí, quando você pega o próprio Gandhi e pensa a questão racial, a coisa treme. Sim, com certeza. O que eu acho assim, e eu não ignoro, né? Eu acho que isso tem sido uma questão que se colocou em vários momentos durante meu processo de pesquisa. Eu não ignoro. Existem textos, por exemplo, textos que eu preciso mobilizar no meu trabalho, textos que eu já tive que discutir com muitos dos meus estudantes, em que pedofilia, sexismo e racismo aparecem de maneira muito mais clara do que em outros textos, que são geralmente os textos que nós somos convidados a ler.
O que é curioso sobre o Gandhi, né, isso já causou tantos debates ultimamente, é que muitas pessoas ainda, muitos, inclusive teóricos importantes da desobediência civil hoje, eles não vão para as obras completas, eles continuam trabalhando com as coletâneas de ensaios, às vezes são coletâneas de passagens, né, dos textos gandhianos, editadas por lugares como Oxford, como a Unesco, com o objetivo de criar uma figura idealizada de quem o Gandhi era. Isso ajuda isso tudo e, como talvez você já tenha ouvido falar, saiu um livro, né, acho que uns 15 anos atrás, talvez menos, que discute justamente todo o racismo gandhiano, principalmente durante o período em que ele era, enfim, advogado na África do Sul. Várias das propostas que ele tinha para, por exemplo, proteger os direitos da comunidade indiana na África do Sul pressupunha a separação clara, ou seja, uma espécie de apartheid em termos muito explícitos entre a população sul-africana e a população indiana, mesmo sugerindo que os indianos iam pegar doenças se eles vivessem juntos com os negros, né, com os africanos. Existem momentos em que isso aparece de maneira muito irônica, né, muito estranha, bizarra ao mesmo tempo, que são os momentos em que ele tenta falar da nossa capacidade como pretos, né, física, e como ele sempre achou estranho, né, isso no interior da antropologia dele, que ele sempre achou estranho o fato de homens tão robustos, né, ele fala dos peitos dos pretos, né, dos braços fortes, e como a gente conseguiu aceitar a dominação dos brancos por tanto tempo. E isso surge no interior de toda uma reflexão que é muito curiosa, né, do Gandhi sobre a covardia, que para ele é um dos principais problemas. Então, num dos textos que a maior parte das pessoas identifica como hipócrita, que é um texto relativamente do Gandhi jovem, o Gandhi jovem começa quando ele tem uns 45 anos de idade, então depois ainda vem 40 anos de produção. Mas é quando ele é quase assassinado e um dos filhos dele pergunta para ele: eu deveria ter matado talvez esse homem que tentou te assassinar para te proteger? E obviamente que a resposta que a gente espera do Gandhi é obviamente que não, porque a não violência ela é o critério absoluto que deve ser respeitado em todos os sentidos. E aí a resposta dele é: deveria ter matado sim, porque na vida, muitas vezes, e principalmente quando nós temos em vista relações de colonização, mostrar que nós não somos covardes é fundamental. E é daí que ele pega esses exemplos do homem preto como forte, como tendo a capacidade física para resistir ao colonizador, para dizer, eles não conseguem ainda perceber o poder que eles têm, né? Então, tudo isso surge de maneira extremamente problemática, e eu não ignoro nada disso. O que me interessa, mais uma vez, como historiador das ideias, é perceber como foi essa tradição que influenciou os pensadores pretos a partir da década de 30 nos Estados Unidos. Muitos pensadores pretos tinham plena consciência de todos esses problemas do pensamento dele, e é nesse momento que a gente vê o que um historiador americano, um dos meus mentores, diz em um dos textos recentes deles, a transformação da não violência como filosofia na não violência como tática. Então, basicamente, qual é a ideia de todos esses pensadores pretos, né, que começam a viajar para a Índia na década de 30? Bom, talvez essa filosofia seja bastante problemática. Eu queria que você citasse o nome de algum desses autores, só para a gente... Desses autores, né? Por exemplo, a gente está falando de... Tá bom, vou dar um passo atrás só para explicar. São muitas figuras que não são conhecidas no Brasil, e são muitas figuras ligadas a dois tipos de instituição. Eu sempre digo assim, é muito caro nesse momento histórico viajar para a Índia, sabe? Não é uma coisa simples de se fazer. Então, a partir da década de 30, nós temos dois tipos de instituição com relações fortes com a Índia. Primeiro, as instituições missionárias, né, que já estão tomando forma desde o século XIX. Em chave, mais uma vez, extremamente problemática. Eu acho que não tem razão nenhuma aqui para nós não criticarmos os pretos batistas estadunidenses. Mas a ideia era mandar pessoas pretas para a Índia com o objetivo de levar a palavra
né, do senhor para esses povos. Então, quando chega o momento de participar do movimento gandhiano, os pretos, principalmente a Igreja Batista, nos Estados Unidos, já tem uma rede de contatos na Índia muito grande. E eles conseguem usar as doações financeiras que a igreja recebe para irem para lá. Essa é uma linhagem, né, possível, e é a linhagem da qual o Gandhi faz parte. O Martin Luther King faz parte. O Martin Luther King e a esposa dele visitam a Índia por 5 semanas, se eu não estou enganado, né, na década de 50. Por outro lado, a gente tem de maneira mais recente, na década de 30, as universidades e colleges, né, pretos americanos, criando uma série de programas para os seus estudantes e professores irem para a Índia aprender com os líderes do movimento indiano. E aí que, como eu disse, tem uma série de pensadores que a gente não conhece muito bem, mas entre os que ficaram mais influentes nos Estados Unidos, muito antes do Martin Luther King, os principais que trabalhavam, né, com a filosofia gandhiana eram A. Philip Randolph, que era um líder sindicalista. Então, numa série de panfletos durante a Segunda Guerra Mundial, ele usa a filosofia do Gandhi para dizer que o movimento trabalhista precisa começar a reproduzir nos Estados Unidos os métodos gandhianos. E ele é atacado pelo movimento dos direitos civis inteiro por fazer isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem o quanto a posição do King sobre a desobediência civil, sobre a necessidade de desobedecer a lei, era extremamente marginal no movimento dos direitos civis. Para muitos, essa ideia contribuía para a criminalização das pessoas pretas, né? Ia de encontro com as ideias de respeitabilidade da Igreja Batista preta. Depois você tem o Bayard Rustin, que foi um dos principais mentores do King, né? No princípio, aparentemente, segundo o próprio Rustin, se nós podemos confiar nele, o King andava armado, com seguranças, e só depois dele entrar em contato, graças ao Rustin, com a filosofia da não-violência, ele para de fazer isso. O Rustin é uma figura fundamental, ele é, por exemplo, um dos principais organizadores da Marcha de 63, em Washington, em que o King faz o discurso famoso sobre Eu Tenho um Sonho, mas ele se tornou uma figura muito problemática no movimento, que era, mais uma vez, um movimento principalmente cristão, religioso, porque ele foi encontrado fazendo sexo oral em 2 garotos de programa na Califórnia durante a Segunda Guerra e ficou preso, né, por um certo período por causa disso. Então, curiosamente, ele é um dos principais teóricos e ele é uma figura meio problemática, porque mesmo quando o movimento começou a aceitar ele de novo, mesmo ele sendo gay, ao mesmo tempo ele se tornou um neoconservador, e aí tem toda uma história por trás disso. E a outra figura, que é uma figura muito menos conhecida no Brasil, que é a Pauli Murray, que era uma jovem que hoje nós podemos chamar de não binária, que ela começa, como ela diz numa das cartas aos amigos, ela começa a ler as coisas do Gandhi, né, e fala, não, vou começar a aplicar isso aqui na minha vida cotidiana. Então ela é presa, né, pegando ônibus porque senta no lugar errado e coisas semelhantes. Então é uma série de pensadores pretos que vêm antes do King, que deram talvez mais atenção à ideia de desobediência civil do que o próprio King. Acho que cada vez mais as pessoas que estudam o tema estão dizendo, bom, o King realmente não era um pensador da desobediência civil, ele estava muito mais interessado na não violência. Então é isso, para responder sua pergunta, toda uma tradição de pensadores negros, muitos dos quais, como eu estou dizendo, de alguma forma ligados a denominações protestantes. Esse foi o grupo de intelectuais que se tornou responsável pelo que eu estava descrevendo como a passagem da filosofia da não violência como filosofia para não violência como tática. O que acontece fundamentalmente é que um poeta indiano, fazendo, mais uma vez os doutorandos são muito importantes nessa história, fazendo o seu doutorado lá em Columbia, em Nova York, na escola de jornalismo, ele decide escrever uma tese sobre os métodos de Gandhi. E essa tese, quando publicada, se torna um best-seller para os pretos americanos. A ideia principal dessa tese, o nome dele é Shri Dharani, é mostrar que a filosofia do Gandhi pode ser fundamentalmente ignorada se a gente focar só nas táticas e estratégias que funcionam em qualquer contexto político.
É aí que você começa a esquecer tudo, né? Você esquece, por exemplo, como eu disse para você, toda a parte racista, sexista, anarquista, tudo que se considera problemático no pensamento do Gandhi para focar no fato de que a não violência parece funcionar melhor do que a violência, que é uma tese fundamental gandiana, né, de que a não violência ela não é somente ou principalmente moralmente correta, ela é taticamente mais efetiva. E aí se esquece de tudo isso, principalmente no capítulo final da tese do Shridarani, que se chama, tem o título Guerra sem Violência, e diz: olha, esqueçamos tudo isso, porque o mais importante é greve de fome, né, aceitar a punição pelos seus atos, tudo isso parece estar funcionando na Índia. E se a gente começasse a usar nos Estados Unidos? E é aí que a não violência se torna uma tática. É aí que a preocupação maior é não dar na cara do policial né, no protesto de rua, não mais a abolição do Estado moderno. E você tem essa apropriação ao mesmo tempo na África do Sul ou é um pouco posterior? Então, essa é uma ótima pergunta. Então, o que nós vemos na África, né? Existe muito esse mito do gandismo preto, Black Gandhism, sabe? O que juntaria de uma maneira um pouco problemática pessoas como Mandela, Nkrumah e o King, por exemplo. O que nós vemos na África, primeiro é o Nkrumah, em Gana, que é uma grande influência para o King, né? Quando o King é convidado pelo Nkrumah, né? Quando ele se torna primeiro-ministro para a independência de Gana, ele volta para os Estados Unidos dizendo: não, a gente precisa de independência nesse país também. Só que o Nkrumah, como acontece com Mandela em outro momento histórico, percebe que existe um esgotamento dessa ideia gandiana de que a não violência é sempre o método mais efetivo. Então você chega no momento da produção do Nkrumah e você já começa a ver os panfletos dele dizendo: olha, gente, talvez não violência não vai fazer a gente lutar agora conseguir lutar contra o neocolonialismo, porque eles saíram do país, mas o poder europeu, principalmente na esfera econômica, continua sendo gigantesco e, pelo visto, a não violência não vai funcionar. A mesma coisa acontece, mas já, né, para a década de 60, com o Mandela. Então, muita gente não percebe, talvez da perspectiva brasileira, que o Mandela nunca aparece nas genealogias da desobediência civil na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas porque, mais uma vez, pior do que o Nkrumah ainda, né, para os liberais, ele começa a criar forças paralegais, né, para lutar contra a colonização com o uso de terrorismo, sabotagem e violência. O que eu estou dizendo com isso é que o gandismo preto africano, ele parte de um princípio muito clássico, às vezes até entre os liberais, que quando a não violência para de funcionar, você tem que ir escalando. Que isso é completamente contra o princípio gandiano e contra o que o King, por exemplo, vai pensar. E que a não violência é sempre a resposta, né? A violência sempre vai causar mais problemas, principalmente no longo prazo. Essa é uma hipótese, essa é uma tese que os gandistas africanos não compram. E é aí que a gente vê o Mandela e o Nkrumah apostando numa combinação de métodos não violentos e violentos. Não na ideia de não violência absoluta. De alguma forma, a originalidade deles é comprar a tese gandiana e dizer: é verdade que a não violência é efetiva, mas não sempre e nem em todos os contextos. Então, vamos combinar a não violência com a violência? E isso também faz parte de uma interpretação que aparece depois do sucesso, né, da descolonização na Índia. Claro que a versão mais corrente era e ainda é de que foi graças à não violência gandiana que o Império Britânico teve que conceder a independência. Mas a verdade é que a quantidade de movimentos violentos, né, muitos considerados terroristas na época, era enorme também. Então a pressão não estava vindo só da não violência, mas também da violência. Então, né, intelectuais como Mandela apostam na combinação de métodos, não na não violência absoluta. Agora a gente vai para um processo cada vez maior de expropriação, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando numa situação assim, que o movimento negro começa a fazer o movimento do uso da não violência, aí começa até a participação das pessoas engajadas brancas, depois as pessoas brancas percebem que seria muito melhor ser não violento sem os pretos. Não, de fato. Então, isso que é, né? Porque, no fundo, se tornou uma gramática, né, que, de alguma forma, as pessoas usam hoje para justificar qualquer tipo de protesto. E aí a gente volta
a conversa que nós tivemos no início. Meu incômodo é esse. O curto-circuito que se faz entre se o Gandhi e o King disseram isso, e provavelmente eles não disseram, na maior parte dos casos, então a gente tem que fazer hoje, né? Porque é não violento, etc, etc. E nesse meio tempo a gente tem toda uma tradição de teóricos liberais que ajudaram a criar essa narrativa de que só o método gandhiano é compatível com a democracia, né? Independentemente da existência de injustiças graves, que é o que o Rawls nos diz na teoria da justiça, ainda assim a gente não pode, provavelmente, passar para o que ele chama de ação militante ou revolucionária. E é isso, as apropriações são muitas, mas a principal apropriação vai no sentido de tentar caracterizar como violentas qualquer formas de ação que sejam confrontativas, confrontacionais, talvez. E eu acho isso muito forte, né? Você falou, por exemplo, dessa questão do civil, porque grande parte no uso americano do termo, né, no uso inglês do termo, é muito claro que quando se fala de civil, se fala de bons modos. Né? Não se fala só da relação cívica que nós temos com o governo civil, por exemplo, na chave de Thoreau, mas já no Gandhi a gente vê essa ideia de civilização, essa ideia de que não se pode fazer qualquer tipo de comportamento para que as pessoas se deem ao respeito. Nos deem, considerem que a gente se dê o respeito. Que, no fundo, o que está acontecendo aqui, Marcos, é um processo pelo qual cada vez mais os movimentos políticos, nessa tradição da não-violência, dependem de convencer a maioria, os colonizadores no Império Britânico, na metrópole, né, e os brancos, a maioria dos Estados Unidos, muitas vezes a gente esquece que os negros só são 13% da população americana, o processo é tentar tocar o coração, né, da maioria branca ou da maioria colonizadora através de gestos de resistência não violenta, em que a gente dramatize a maneira como o Estado nos está violentando. E aí você tem, por exemplo, na campanha de Birmingham, o Estado atacando os manifestantes com pastores alemães, com canhões de água, e isso toca, né, o coração do branco, né, da maioria branca, e convence a maioria branca de que é necessário pressionar os poderes estabelecidos para mudar as políticas e leis em vigor. O que uma teórica que eu adoro, a Erin Pineda, que escreveu um livro maravilhoso sobre a desobediência civil recentemente, diz é que os pretos, nesse sentido, eles não conseguiram perceber o que ela chama do investimento que os brancos têm na sua própria supremacia. E de que não importa a gente aparecer na televisão apanhando da polícia, né, como aconteceu em Selma, né, em 65, porque o investimento afetivo dos brancos com a própria supremacia é muito maior do que qualquer forma de, como eu vou dizer, de empatia que a desobediência civil possa criar. Porque na hora do vamos ver, quando as instituições precisam mudar e o privilégio branco é combatido, todo aquele sentimento positivo que os brancos tinham pelos pretos quando eles estavam apanhando na rua desaparece. E aí, na década de 70, você já vê a luta contra a criação de departamentos de estudos pretos, a luta contra a ação afirmativa em universidades e lugares de trabalho, porque aí as pessoas acham que o movimento está indo longe demais. É o momento em que se começa a associar desobediência civil e criminalidade, usando toda uma série de estereótipos sobre o homem negro como criminoso, que já era comum na TV americana na época, que a gente vê em programas aqui no Brasil o tempo inteiro também. Você pega essa ideia e começa a associar King, Malcolm X com o criminoso de rua, né? Então esse é o perigo. Eu acho que o grande perigo da desobediência civil é a maneira como ela depende em larga medida não só da luta confrontacional com os poderes estabelecidos, mas desse esforço afetivo em relação a maiorias brancas que nunca, provavelmente, vão comprar a briga completamente. Eu fico pensando também como você tem um tipo de adesão de classe média também. E aí, quando há uma ascensão negra para a classe média, essa ideia fica mais aceitável. Tipo, é mais fácil jogar esse jogo liberal e deixar esses radicais para lá, né? Já que você tem uma identificação de classe agora, né? Então, aí o King que eles... O King não é nada radical, esse King que eles pintam. Tem um King que é um King... paz e amor, né?
Que... Pois é. Não, e de fato, assim, eu acho que você tocou num ponto agora que, principalmente no começo da década de 70, já começa a incomodar muitos pretos mais radicais nos Estados Unidos, que é a burguesia preta. Né? Tem um jornal que é um jornal não, digamos, acho que era um jornal antigamente, mas hoje é principalmente uma revista universitária, se chama The Black Scholar, e eles organizam, né, um número só para discutir, inclusive com panteras negras, essa questão da burguesia preta. Acho que muitas vezes a gente perde de vista, e eu acho que isso é extremamente claro nos Estados Unidos, mais uma vez, como eu disse mais para trás hoje, que é um movimento protestante de negros de classe média, cuja principal reivindicação em muitos casos é o fato deles não poderem entrar em espaços de poder e econômicos que eles gostariam de poder integrar. Então, por exemplo, é um absurdo de você ser rico, né, se você se coloca na posição de um preto burguês na década de 30 nos Estados Unidos, e nenhum hotel no Sul vai te aceitar, independentemente da quantidade de dinheiro que você tem. Se a gente perder essa burguesia preta que está tomando forma desde o início do último século em vista, a gente não consegue entender nada. Então, acho que hoje, grande parte dos estudos tenta mostrar como a gente tem. Eu acho que talvez isso vai decepcionar muita gente, né? Grandes intelectuais defendendo que o grande papel da burguesia e da classe média preta é mostrar para o resto da população preta que eles estão se comportando de maneiras que estão colocando a imagem do povo preto em risco. E aí que vem essa ideia do uplift, né? Eu que fui para a Sorbonne, eu que sou preto, né? Eu que sou a Djamila Ribeiro, eu vou ajudar o povo preto a sair, né, desse estágio em que eles ainda se comportam de uma maneira socialmente repreensível. Porque se eu não fizer isso, eles vão me foder o tempo inteiro. No fundo, é essa a gramática, né, do uplift. Qual é o problema que surge aqui? Isso aparece em chave religiosa, isso aparece em chave, muitas vezes, extremamente sexista. Então, você vê, às vezes, mulheres batistas pretas, né, tentando ir para o Haiti, ocupado pelos Estados Unidos, para tentar ensinar para as mulheres pretas haitianas que elas deveriam fazer menos sexo, que elas deveriam se vestir melhor. Aí elas levavam, por exemplo, né, de navio, roupas, né, mais adequadas. Elas conseguiam juntar dinheiro em bailes, né, associações filantrópicas para levar roupas mais adequadas para mulheres pretas haitianas. E quando você lê gente como Du Bois, que eu acho que progressivamente aqui no Brasil está se tornando, né, uma figura importante, você vê o Du Bois dizendo exatamente a mesma coisa sobre os africanos, agora numa esfera global e internacional. E isso existe até hoje, eu queria que muita gente entendesse, os que pelo menos estão escutando a gente. A ideia de que os pretos americanos são a vanguarda dos pretos no mundo e de que o papel deles é trazer os pretos, principalmente africanos, desse estágio, né, em que eles estão para ajudar a percepção geral dos pretos. Tudo isso para dizer que essa concessão que se faz ao que se chama, isso é um termo que talvez você já tenha ouvido, muitos que estão nos ouvindo também, que é a política de respeitabilidade, que se criou, em grande medida, dentro da Igreja Preta Batista, aparece como um dos critérios fundamentais para entender como o movimento se articula. Né? Eu estava falando com os meus estudantes segunda-feira que, por exemplo, quando os sit-ins começam, né, lá no sul dos Estados Unidos, na Carolina do Norte, você vê o quê? Você vê estudantes negros, bem vestidos, eles entram numa lanchonete, eles pedem geralmente um hambúrguer na parte da lanchonete que é reservada para os brancos. Geralmente os brancos chegam, para dar um exemplo famoso, e começam a jogar milkshake, tudo na cabeça dos pretos, e eles se comportam de maneira exemplar. E aí, num dos casos mais famosos, um jornal branco conservador escreve dizendo assim: mas é claro que todo mundo vai apoiar os pretos, porque olha como eles estavam bem vestidos. Um deles, o jornalista diz, estava com uma Bíblia e com um livro de química, enquanto os brancos que atacaram eles estavam mal vestidos, ficavam falando palavrões. E aí se cria essa ideia de que o protesto bem comportado é o único respeitável possível, que faz parte de uma ideia muito forte que a gente tem de que ganhar na base do grito, da confrontação, é errado. Não é a maneira civil de se comportar.
E isso cria uma série de problemas na reprodução da injustiça na vida cotidiana, né? É muito engraçado ver, em tempos de Big Brother, principalmente, como as pessoas ficam revoltadas com a expressão raivosa de alguém, né? E que isso imediatamente é identificado como um problema, porque não é essa civilidade e urbanidade com a qual nós deveríamos nos comportar. É exatamente esse tipo de gramática que o Gandhi contribuiu, infelizmente, para construir. O King, em certa medida, era crítico dessa gramática, mas os liberais adoraram essa gramática e até hoje, né? Todo momento que aparece um ativista preto gritando, por exemplo, com um policial, essa foto vai direto para os grandes jornais para mostrar que a gente não merece ser respeitado, né, pela maioria branca. Por quê? Porque a gente criou as condições para que a maioria branca pensasse que eles têm o direito de reivindicar da gente como a gente deva se comportar no momento do protesto. Isso é parte do que eu estou tentando contar com o meu projeto sobre desobediência civil. Eu estou pensando aqui em termos contemporâneos, no Cornel West, né? Porque ele é um pastor batista, mas ele é um ponto de contradição nesse processo também, né? Porque ele mantém a fala, ele fala como Pantera Negra, o sotaque, o jeito, ele mantém, ele não se domesticou, né? Isso faz parte da persona dele também, e faz parte da persona dele em todos os lugares para ser preso. Então, Ele vai lá. Pois é. eu vim aqui para ser preso. Mas eu fiquei pensando em outra coisa que eu não queria calar, Claro. coisa mais controversa ainda, só para a gente, já que a gente já gosta falando de coisas controversas, que tem essa possibilidade também de uma burguesia de classe média que se separa da raia principal e que a sua própria raia separada, que, de identidade fechada nela mesma, e de certa forma se afasta da política, né? Nega a política, como se fosse uma desobediência, mas uma desobediência mais obediente ainda, porque fala, não, nós temos nosso próprio jogo separado, sabe? Eu estou pensando em certas formas da afrocentricidade, que vira um discurso de classe média, identitário também. Esse é um ponto interessante de pensar como vários desses movimentos mais radicais, que muitas vezes tomaram forma na Califórnia, em Nova York, né, separatistas, por exemplo, muitos dos quais se consideravam colônias, né, no interior dos Estados Unidos que deveriam ser descolonizadas, como esse pensamento foi apropriado entre nós exatamente talvez por uma burguesia ou por uma classe média preta, né, universitária, na maior parte dos casos. Eu sinceramente tenho a impressão de que, contrariamente aos Estados Unidos, onde esses movimentos hoje são fortes fora das universidades, é muito raro você ver um separatista, por exemplo, dando aula numa universidade americana. Aqui, eu diria que o que nós vemos é talvez as classes mais abastadas se interessando, né? Inclusive as classes pretas mais abastadas e os grupos universitários cada vez mais interessados nesse tipo de pensamento. Eu acho que valeria a pena investigar isso com atenção, sem sombra de dúvida. O que eu acho de forma geral curioso, entre nós, isso me incomoda profundamente. Isso era uma questão muito importante para o Malcolm X e para os Panteras Negras, e que eu acho que muitos de nós que lemos isso não levam a sério, é como, a partir do momento que você tem um certo nível de riqueza e que você começa a defender o capitalismo em chave, como se diz hoje, racial, preto, né? No momento que você começa a focar muito em certas formas de empreendedorismo, cujo objetivo não é ajudar a sua própria comunidade, mas cujo objetivo é centrar o lucro, quando você começa de maneira muito extensiva, como eu já vi muita gente fazendo na França, a defender a riqueza que sei lá, que o Neymar tem, que qualquer jogador preto de futebol tem, sei lá, que a Beyoncé tem, já era. Já era porque nesse momento, e aí eu confesso que a classe tem que entrar como chave analítica, que você começa a se comportar e a contribuir para exatamente as formas de opressão, né, que estão justamente ali no encontro entre racismo e capitalismo. Num dos discursos do King que eu mais gosto, ele diz justamente que o militarismo, o racismo e a pobreza, que às vezes ele chama de capitalismo, né, 2 anos antes de ser assassinado, é
são só faces do mesmo problema. Se você está lutando contra o racismo, mas não está lutando contra o capitalismo, você não está lutando contra o racismo. A opressão contra pessoas de classes menos abastadas vai continuar. Inclusive as pretas, provavelmente principalmente as pretas. Então, me incomoda, eu sei que eu vou ser assassinado por isso talvez um dia, mas me incomoda profundamente a maneira como muitos de nós vê, né, a ascensão social em termos econômicos como uma razão de orgulho no interior de movimentos pretos. E como nós identificamos em milionários e bilionários pretos exemplos a serem seguidos, sendo que eles não são os exemplos, eles são os problemas a serem combatidos, né? Mesmo se eles estão com máscaras pretas. Eu acho que o ponto, talvez, que complementa, que a gente não... Ele está implícito, mas é importante falar, é que a questão de gênero não seja tocada muitas vezes. A gente tem apropriações dessas perspectivas em que o conservadorismo delas, em relação a identidades e posições masculinas e femininas, reificadas, né, não sejam problematizados, né? E isso é muito, muito difícil. E mais curioso, mais que merece sim ser estudado, é como essas posições têm sido apropriadas, principalmente por mulheres no Brasil. Isso é muito, muito chamativo, né? Não, assim, já que você puxou esse assunto, né, eu acho que eu falei agora há pouco sobre uma coisa que eu acho mais fascinante, que talvez os pensadores pretos estadunidenses que mais contribuíram para a ideia de desobediência civil, um era um gay que foi preso fazendo sexo oral com garotos de programa, porque para ele isso não tinha nada a ver, afinal de contas, com a luta dele contra a injustiça, e a outra, ela era não binária. Então, vou dar o exemplo da Pauli Murray, porque eu acho que é um exemplo muito bonito, em que ela está viajando, basicamente, no sul com uma amiga, e ela narra numa carta que elas estavam numa parte do ônibus que era embaixo da roda, que estava incomodando muito. O ônibus estava meio vazio, então elas vão para a parte do ônibus mais confortável na frente do ônibus. Aí o motorista não aceita, porque elas são pretas, etc. E aí ela acaba sendo presa. E ela quer começar um movimento de desobediência civil a partir dali. Ela tenta falar com a associação na época, né? Que é a principal, até hoje, né? Que é a principal que representava os negros, que é a NWCP. E aí, basicamente, o que acontece? Ela aparece num jornal conservador branco uma notícia dizendo que uma menina e um rapaz foram foram presos pelo que elas duas fizeram. E esse rapaz era ela. E ela se sente incomodada, profundamente incomodada com o fato de ser identificada como um rapaz, mas mesmo assim ela continua. Mas depois da publicação dessa notícia, a NWCP para de representar ela. Nunca é claro por quê, mas fica muito claro para ela própria em correspondência que o fato dela ter sido identificada como alguém de outro gênero, pela maneira como ela cortava o cabelo, pela maneira como ela se vestia, era um problema para o movimento. O Rustin era outra figura, sim, mas como eu disse, a figura do Rustin ela é muito estranha, porque quando a gente vê ele antes de morrer, ele já está bem consolidado, né, na década de 90, eu estou falando, como um neoconservador. Ele tem um parceiro branco. Ele adota esse parceiro branco como uma maneira de garantir que esse parceiro vá conseguir, né, ter acesso à herança dele. Mas sempre essa questão, né, das sexualidades desviantes, né, entre aspas, no interior do movimento foi extremamente forte e o FBI sabia jogar com isso. Então, talvez você já tenha ouvido falar que em várias situações, a gente tem, por exemplo, uma imagem do Rustin, uma imagem falsa do Rustin conversando com Martin Luther King e o Martin Luther King tomando banho na banheira. Com qual objetivo? De insinuar que o Martin Luther King era gay. Então, toda essa questão das sexualidades desviantes está aparecendo o tempo inteiro nos movimentos de desobediência civil. No meu trabalho mais recente, eu trabalho sobre a ACT UP, que é um movimento em Nova York para o direito, né, das pessoas com AIDS e das famílias das pessoas com AIDS, que usa todos esses métodos agora de novo, né, em chave anticapitalista muito mais claramente, principalmente contra as grandes farmacêuticas.
E o que acontece é que, nesse meio tempo, todo esse debate sobre sexualidade, né, sobre a performance que se pode ou não se pode fazer da sexualidade nos movimentos sociais, desaparece. Eu vou partir para as 3 questões que eu faço para todos os convidados, que a gente já fez um percurso aqui. São questões simples. A primeira delas é: o que é filosofia? Eu não faço a mínima ideia, provavelmente não devo ser o único a dizer. Eu só acho, sei lá, principalmente como uma pessoa preta, né, que tinha tudo para dar errado, principalmente, e decidiu fazer filosofia em vez de fazer direito ou medicina como minha família queria. Eu acho que a filosofia simplesmente me ajudava a entender o mundo de uma forma que outras disciplinas não entendiam, me ajudavam. E também eu sempre tive a impressão de que a filosofia, talvez seja uma definição mínima que eu possa oferecer agora, era a única forma de saber que eu podia, digamos, adquirir para entender qualquer e todo objeto. Qual filósofo ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Pessoalmente, nossa, eu acho que eu sempre tive. Eu vou parar por aqui. Acho que eu não vou dar nomes, mas de forma geral, eu acho que sempre eu fiquei decepcionado com os filósofos que eu conheci pessoalmente, principalmente com os pretos. Não recomendo. Leiam em casa, não encontrem essas pessoas na vida real. Acho que, de forma geral, todos os filósofos que eu conheci, não eram pessoas com que eu tomaria talvez uma cerveja no bar numa sexta-feira à noite. Qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Eu não sei, hein? Não sei. Eu, sinceramente, eu sempre me coloco essas questões. Se eu puder dizer dois, a única coisa que me tem sido extremamente inspiradora para mim, no trabalho da Hannah Arendt e do Michel Foucault, é a ideia de que nós, como filósofos, não podemos nos dar ao luxo de consumir as histórias produzidas pelos outros e de que nós temos que escrever as nossas próprias histórias do pensamento político. Esse trabalho, principalmente no caso do Foucault de arquivo, é o trabalho que eu aprecio. Então, talvez eu colocaria aí o Foucault, né, principalmente, né, nesse caso. Eu vou te pedir indicações, se você quiser indicar para os nossos ouvintes de leitura, música, filme, que você quiser indicar, que você já lembrando aí, que acha interessante. Tá bom. Então, eu sempre recomendo para o pessoal lerem o Thoreau e a carta que o Martin Luther King escreveu na prisão. Eu acho que essa carta, que é muito fácil de ser encontrada online, né, em tradução portuguesa, ela ajuda a gente a desmistificar muito do King. Eu acho que eu critiquei muito a Igreja Batista, mas eu preciso, de alguma forma, dizer, né, agora no fim, que o King é muito mais radical do que a maior parte dos líderes batistas, sem sombra de dúvida, e a carta, ela é muito mais radical do que qualquer outro documento do movimento dos direitos civis, inclusive daquele discurso, né, mais conhecido, Eu Tenho um Sonho. Então, leiam o Thoreau, leiam o King. Eu recomendaria, talvez, para a maior parte das pessoas, assistir Selma, né, da Ava DuVernay, que é um filme falando sobre a campanha do movimento dos direitos civis por direitos ao voto, pelo direito ao voto. Acho que, para ficar só com 3 recomendações, é isso. Assistam Selma, se puderem, leiam a carta e leiam o Thoreau, né? Se vocês tiverem uma pegada mais anarquista, mais antigovernamental para a desobediência civil, Thoreau, embora a gente não tenha falado tanto sobre ele hoje, é uma boa pedida. É isso. Vou dar minhas indicações também. A primeira delas é um livro que está sendo lançado agora, que é o Luiz Gama contra o Império, A Luta pelo Direito no Brasil, que é do Bruno Rodrigues de Lima. Eu já entrevistei ele no podcast sobre o projeto do Luiz Gama. É um autor, o cara é muito interessante, o trabalho dele com certeza vai chamar a atenção. Este é um privilégio de estar sendo lançado em português, porque é um trabalho que eu tenho certeza que é um trabalho global, tem interesse global sobre o que ele está resgatando da obra do Gama, né? Eu queria indicar também um texto que vai ser difícil de achar, mas existe uma tradução para o português de um texto do James Baldwin, da década de 60, chamado Da Próxima Vez Fogo. Uhum. Na década de 60 saiu essa tradução, é difícil de encontrar, mas eu vou indicar esse texto, porque mostra muito bem como a coisa não era para brincadeira, simplesmente. Ele estava falando da próxima vez fogo, porque ele estava vendo todo mundo morrendo, né? E não dava para ficar só na conversa ou no debate
era um barril de pólvora que ele estava sentado em cima. Eu acho importante esse texto ter saído do Brasil na década de 60, e é muito curioso a gente pensar por que esse texto saiu na década de 60 e por que não tem reedição até hoje. Né? O que aconteceu com a gente? Né? E é um dos textos mais radicais, assim. Né? Uhum. E o Baldwin é uma espécie de Sócrates, o Sócrates negro-americano, assim, o cara falava coisas diretamente de uma forma muito forte, né? Então eu queria agradecer muito o Heraldo por essa conversa e deixar o espaço aberto para o recado derradeiro dele, o que ele quiser divulgar, e agradecendo novamente pelo diálogo e pela abertura, porque foi uma conversa livre, né? Não, que é isso, muito obrigado. Eu acho que assim, eu não tenho muito a dizer, a não ser... Eu estou escrevendo meu livro sobre a desobediência civil, que tomara vai sair ano que vem, pela UBU. Então, se vocês tiverem interesse no tema, eu vou contar essa história com mais detalhe nesse livro. Mas eu acho que eu diria, né, principalmente porque agora você fez referência ao Luiz Gama, eu acho que chegou o momento da gente começar a se interessar mais por nossas próprias tradições, né? Estão aí, né? Na língua que a gente fala, por que não? Muito mais próximas, né, da nossa experiência. Eu não tenho nada contra o trabalho de todos esses filósofos pretos estadunidenses. Tenho parcialmente, como eu disse, por causa dessa ideia de uplift, que é extremamente problemática e ainda existe. Não tenho nada contra o trabalho do Fanon, mas eu acho que a minha provocação é dizer por que a gente não está lendo Amílcar Cabral? Por que a gente não está lendo toda uma série de pensadores anticoloniais do Império Português, que escreveram em português, na Goa, né, na Índia portuguesa, do Timor-Leste? Por que a gente não está lendo esses autores? Por que a gente não está publicando esses autores? Em vez disso, a gente fica, né, contra meu próprio esforço, estudando uma tradição que, em grande medida, pode ser inspiradora para a gente, mas que é muito mais distante do que tradições de resistência, né, muito mais próximas de casa, digamos assim. Então, talvez essa seja a minha provocação para terminar. Vou ter que pegar o gancho e lembrar que é o centenário de Amílcar Cabral, né? E a gente fala tanto de descolonização que a gente deveria ter uma postura menos colonial para abordar esses autores também. Porque muitas vezes a gente quer falar desses autores lusófonos, da África lusófona, mas de alguma forma quer ser imperial em relação a eles, né? E não propor um diálogo propriamente maior, né? Então, a gente tem filósofos contemporâneos também africanos super interessantes, como Filomeno Lopes, Severino Goenha, o José Castiano, o Luiz Candimbo, mas muitos outros autores que não estão na gaveta da filosofia, que essa gaveta é o que menos importa, né? Que a gente deveria articular para crescer, para ter um debate mais amplo e nos tornarmos mais fortes, né? Não, com certeza. Só para terminar em agora uma chave mais sugestiva, eu lembro da última vez que a Angela Davis veio para o Brasil, ela falou, mas por que vocês estão me estudando e não estudando as feministas pretas brasileiras? Né? Nada contra estudar a Angela Davis, mas, de fato, eu acho que uma das coisas que eu tematizei indiretamente, que você discutiu agora, a gente anda levando muito a sério processos de canonização que aconteceram na academia estadunidense e europeia. Então, a gente leu o Césaire, a gente leu o Glissant, a gente leu o Fanon em alguma medida, porque foram autores canonizados, né, por essas tradições. E, às vezes, a vantagem, né, da história, das ideias, da história intelectual, é que ela é eclética ao ponto de não poder aceitar, por exemplo, que o Rawls é menos importante do que a Pauli Murray quando ela tinha 25 anos de idade e foi presa e acharam que ela era um menino. Esse tipo de ecletismo é muito saudável, eu diria, para nós, principalmente nós que estamos buscando, como ativistas, referências no passado, porque, no fundo, a gente está lendo só o que as grandes instituições coloniais disseram para a gente que a gente deveria ler, inclusive quando se trata de Angela Davis, Fanon, porque eles foram canonizados de alguma forma por essas instituições. Ir para o arquivo é uma maneira de desrespeitar, de desobedecer essa tendência. Uma coisa aqui, só para... Uma coisa que chama atenção aqui, desobediência civil é um projeto editorial. O termo, a história da desobediência civil, em muitos aspectos, é um projeto editorial. Pegaram os textos do Thoreau, empacotaram e falaram assim, ó, esse é um projeto editorial. A gente tem que tomar muito cuidado com os projetos editoriais.
E tem autores que são projetos editoriais cosmopolitas, sabe? Não, é como assim, talvez alguns que vão ouvir isso já sabem, mas eu estudo justamente a história. Eu adoro papel, desde que eu sou criança, e grande parte do meu projeto atual e do meu livro é sobre a maneira como a desobediência civil viajou por causa do papel, por causa da tradução. Não é à toa que o Gandhi não escreveu em Gujarati. A gente não tem tempo para discutir isso hoje, mas a maneira como ele fica tentando encontrar uma tradução em inglês para os termos, né, que ele está inventando em Gujarati, que é a língua materna dele, é fundamental porque ele quer que os textos dele sejam lidos no Império Britânico inteiro, e não só no estado em que ele nasceu, não só na Índia, né? Então, acho que essa preocupação é muito grande. Tem um texto meu curtinho, se eu puder fazer mais uma propaganda, que saiu acho que 2 anos atrás no Nexo Jornal, 5 livros sobre a desobediência civil. Eu vou mostrar agora para o Marcos, vocês não podem ver, mas vocês, se forem lá no texto, vocês vão ver, a história de um livro, né, de um juiz da Corte Suprema americano, que escreveu o primeiro livro sobre a desobediência civil, chamado Do Direito de Discordar e da Desobediência Civil, e que virou um livro muito importante para justificar justificar não a desobediência civil, mas a ditadura em 69. Né? Eu acho, principalmente entre 68 e 69, principalmente depois do AI-5. O que a gente vê, curiosamente, é a maneira como, sem pensar em livros, a gente não consegue pensar essa história. E grande parte dos preconceitos que a gente tem sobre desobediência civil hoje vem do fato do Hugo Adão Bedal, ao qual eu fiz referência, né, quando eu estava falando do Rawls, ter sido tão influente em editar coletâneas de textos sobre desobediência civil. E quando você edita uma coletânea, você tem esse poder, né, que para muitos não é claro, de dizer, bom, esses são os textos importantes, esses são os textos que vão ser lidos em sala de aula. E até hoje nós operamos com os textos que o Bedal publicou nessas 2 coletâneas. Uma de 68 e uma de 1991, que a maior parte dos teóricos usa hoje até no Brasil. Então, cuidado com projetos editoriais. E se você for um editor, seja mais radical. Tá ótimo. Obrigado, Heraldo.